E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai explorar a edição 64 da revista Esmeril. Uma revista que sempre traz discussões super interessantes, né? Para quem não conhece, a Esmeril é uma revista brasileira. Tipo, como se fosse um The Atlantic brasileiro, sabe? Disso, política, sociedade, tecnologia, literatura. E tudo com um toque de humor inteligente. É verdade. E essa edição, em particular, me chamou a atenção. Vários artigos, cada um do seu jeito, exploram a volta das ambições imperiais. E o impacto disso na política global, sabe? É um tema que está presente na edição inteira. Desde a análise da política externa do segundo governo Trump. Até a resenha do clássico Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Aliás, falando no Olavo de Carvalho, o Jardim das Aflições está completando 30 anos, né? Pois é, 30 anos. E é incrível como a mensagem no livro sobre essa natureza cíclica dos impérios continua super atual. É, a história se repete, né? E tem também, nessa edição, um perfil super interessante sobre o imperador romano Trajano, conhecido pelas suas conquistas de expansão do Império Romano. Um perfil que nos faz pensar sobre os limites do poder. E até uma análise da obra do Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro, que promete dar o que falar, É muita coisa pra gente desvendar juntos. com É. certeza. E por onde a gente começa essa expedição pela edição 64 da revista Esmeril. Eu acho que seria interessante a gente começar pela editoria política. A Bruna Torlé, na seção Leia nesta edição, destaca o papel central da política nessa edição. Perfeito. Então E- vamos começar com o editorial Expansionismo Russo, Promo Europeu, escrito pela Bruna Torlé. Nesse editorial, a Torlé nos convida a repensar a relação entre a Europa e Rússia. Interessante. Ela argumenta que o problema que a Rússia representa para a Europa não é necessariamente uma questão de oposição, mas sim um drama que é intrinsecamente europeu. E o que ela quer dizer com isso? Bem, ela argumenta que, com a mudança na política externa dos UE, com a volta do Trump, as nações europeias, que historicamente tiveram seus momentos, digamos, turbulentos, A gente lembra bem, né? podem voltar a se armar. E isso, na visão dela, levaria a uma nova era de instabilidade no continente. Nossa, que cenário preocupante. Sim. E essa análise dela sobre a volta do militarismo europeu me lembrou das ansiedades do começo do século XX, que culminaram, como a gente sabe, na Primeira Guerra Mundial. É verdade. As grandes potências europeias na época estavam presas numa teia complexa de alianças e rivalidades. Qualquer faísca podia botar fogo no continente. Exatamente. E a Torley usa o exemplo da Alemanha, que hoje tem o partido AfD com a postura mais pró-Rússia, ganhando cada vez mais espaço. Verdade. E a pergunta que ela deixa no ar é: o que aconteceria se esse partido chegasse ao poder em uma Alemanha rearmada? É de arrepiar, né? É um cenário que nos leva a questionar o papel dos UE na geopolítica global. Será que, ao assumirem esse papel de fiadores da segurança europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, os EUA estavam, na verdade, contendo essa tendência à belicosidade dos países europeus? É uma pergunta complexa. E essa discussão sobre o papel dos UE e a possível volta do militarismo europeu nos leva ao próximo artigo da editoria política, Uma Virada Imperial. Escrito pelo André Lima de Alvarenga. Isso. Nesse artigo, o Alvarenga se debruça sobre o segundo mandato do Trump, buscando decifrar as entrelinhas do discurso dele, principalmente em relação àquelas declarações polêmicas, A gente lembra bem dessas declarações. com a ideia de anexar a Groenlândia, ou de incorporar o Canadá aos UE. Muita gente na época achou que era só bravata. Mas o Alvarenga vai além da superfície. Ele analisa a visão de mundo do Trump. E qual é essa visão, na opinião dele? Segundo Alvarenga, essa visão se baseia na crença de que as instituições americanas estavam tomadas por agentes que representavam interesses contrários aos do povo americano. E essa crença foi o que moldou a política America First do Trump, né? Levando uma mudança profunda tanto nas políticas internas quanto nas externas. E qual seria o objetivo final dessa estratégia, na visão do Alvarenga? Fortalecer os UE como potência global, enfraquecendo rivais como Rússia e China. Ou seja, restabelecer a liderança americana no mundo. Exatamente. É como se ele estivesse jogando xadrez no tabuleiro global, né? Movendo as peças para alcançar essa posição de poder. É uma boa analogia. E ele faz isso, segundo o Alvarenga, através de um jogo de poder que envolve declarações bombásticas, demonstrações de força militar e muita pressão sobre aliados e também sobre adversários, claro. Claro. Ele usa retórica para deixar claro que os UE estão dispostos a usar todo o seu poder para defender seus interesses. E aí entram as ideias, digamos, criativas de comprar a Groenlândia, rica em terras raras, e a ameaça de anexar o Canadá, né? A porta de entrada do fentanil nos UE. E o Alvarenga argumenta que essas ações, por mais absurdas que possam parecer à primeira vista,
fazem parte de uma estratégia para conter as ambições da Rússia e da China e reafirmar a liderança americana em áreas estratégicas como o Ártico. Interessante. A gente vê como esse tema da volta do imperialismo se conecta com a análise da política externa do Trump, né? E o Alvarenga também fala da relação dos IUA com seus aliados, como a Europa. Sim, ele argumenta que os ataques do Trump à social-democracia europeia visam enfraquecer um aval ideológico. Ele associa a social-democracia ao globalismo e à agenda woke, né? Exatamente. E com isso ele busca minar a Europa como força política global. E aí entra a reunião entre as diplomacias russa e americana em Riad, que o Alvarenga menciona. A Europa foi de fora dessa conversa, né? É o que, segundo ele, simboliza a perda de relevância do continente, nesse novo cenário geopolítico dominado por EUA e Rússia. É como se a Europa estivesse sendo relegada a um papel secundário nessa disputa de titãs. E a Ucrânia, palco da guerra, acaba sendo um peão nesse jogo de xadrez entre as grandes potências. Caramba. A gente começa a entender a complexidade da situação geopolítica atual, né? E a análise do Alvarenga nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Será que estamos presenciando o fim da ordem mundial como a conhecemos? É uma pergunta que fica no ar. A revista Esmeril, com certeza, nos dá ferramentas valiosas para a gente começar a entender as transformações que estão acontecendo no mundo. Sem dúvida. Essa análise do discurso Trump e suas implicações já nos deu muito o que pensar. É muita informação, mas é fundamental a gente se manter informado, atento às mudanças. Verdade. Mas e o que mais essa edição nos reserva? Que tal a gente dar uma olhada na sessão, conversar? É pensar junto. Eu achei a dinâmica desse artigo genial. Qual artigo? É um diálogo entre dois amigos, o Roberto e o Paulo, num bar, sabe? Discutindo temas como caridade, a guerra na Ucrânia, os limites da autodeterminação dos povos. Parece interessante. É bem interessante. Vamos lá, então. E o legal é que ele usa o dia a dia, uma conversa de bar, como pano de fundo para discutir temas complexos. O autor, Paul Santuteni, consegue abordar essas questões filosóficas, políticas, de forma leve, sabe? Instigante. E a conversa já começa com o Roberto, um dos amigos, falando de uma pergunta que ele viu nas redes sociais. Se doar para caridade é nobre, bom, por que criar uma sociedade onde isso se torne desnecessário seria mal? É uma daquelas perguntas que a gente para pensar e acha que tem a resposta, mas Quanto mais a gente pensa, mais complexa ela fica. E a partir dessa pergunta, que parece simples, os amigos começam a discutir a natureza da caridade, né? Questionando se ela é realmente o bem em si mesma. E se seria possível criar uma sociedade onde a caridade fosse irrelevante. Será que a gente está fadado a viver num mundo com desigualdade, com necessidade? E o debate esquenta quando o Roberto, que está acompanhando as notícias da guerra na Ucrânia, questiona se a ajuda humanitária que está sendo enviada para o país é realmente motivada pela caridade. Ou se existem outros interesses em jogo, né? E aí a gente volta para aquele tema da geopolítica, das ambições imperiais, que a gente viu nos artigos anteriores. É verdade? O Paulo, outro amigo, sugere que a guerra na Ucrânia pode ser vista como uma consequência do avanço da União Europeia em direção à área de influência da Rússia. O que levanta a questão dos limites da autodeterminação dos povos, né? Quem define esses limites? Afinal, quem define? Será que a vontade de um povo é realmente soberana num mundo onde as grandes potências influenciam tanto as decisões dos países menores? É uma discussão complexa, né? Que nos leva a questionar o papel dos indivíduos nesse cenário todo. No final do diálogo, o Paulo afirma que, mesmo diante de tanta incerteza e dos desafios, a caridade continua sendo um valor importante para construir um mundo melhor. Parece que a gente volta para aquela ideia de que, mesmo num mundo com tantas disputas de poder, interesses conflitantes, a compaixão, a solidariedade, ainda tem um papel importante. É verdade. E essa conversa me fez pensar em como as ações individuais, por menores que sejam, podem ter um impacto positivo no mundo. Concordo. E agora, depois dessa conversa super reflexiva, que tal a gente dar uma relaxada com um pouco de humor ácido? Bora. Qual a próxima parada? A próxima parada é na sessão da House of Manjoana, escrita pela Paula Marisa, que a gente sabe que não tem papas na língua. É verdade. A Paula Marisa é famosa pelas suas críticas afiadas, né? Preparem-se para uma dose cavalar de ironia e sarcasmo. Sobre os absurdos da política e da cultura brasileira. É isso aí. E ela já começa com tudo, descrevendo o ministro da propaganda que parece ter um talento especial para destruir a imagem do próprio presidente. Parece até piada, né? Mas a descrição que ela faz do ministro é tão absurda que a gente fica se perguntando, será que ele é um gênio da autossabotagem? Ou um agente duplo infiltrado? E a volta do Trump à presidência do EUA também não escapou da análise da Paula Marisa. Ela descreve o desespero da lacrosfera com a vitória do republicano. Lacrosfera.
Você pode explicar esse termo para o nosso ouvinte? Claro, lacrosfera é um termo usado aqui no Brasil para se referir a um grupo de pessoas, geralmente ligadas à esquerda, que se engajam em debates acalorados sobre justiça social, identitarismo na internet, sabe? É um termo meio pejorativo, que sugere que as pessoas estão mais preocupadas em lacrar nas redes sociais do que em promover mudanças reais na sociedade. Entendi. E a Paula Marisa descreve esse grupo como estando em completo pânico com a volta do Trump, né? Com direito a rodadas de lamentos na ONU, luto no Instagram. Nossa. Ela usa a ironia para criticar essa reação exagerada de alguns grupos à vitória do Trump. E a crítica à mudança de postura do Zuckerberg em relação à agenda woke. A Paula Marisa sugere que o criador do Facebook teve uma epifania financeira e percebeu que a patrulha ideológica estava prejudicando os negócios. É como se ela estivesse dizendo que, no fim das contas, o que importa para o Zuckerberg é o lucro, né? E não as causas sociais que ele diz defender. Exatamente. E a visita do representante da OEA ao Brasil. Parece que o representante da URIA não se sentiu muito à vontade com o fiscal da democracia por perto. É verdade. A Paula Marisa sugere que o magistrado supremo, que provavelmente estava acostumado a controlar a narrativa interna, ficou desconfortável com o escrutínio externo. E aí começam os escândalos a serem dissecados com a ironia necessária, como a Paula Marisa descreve. A gente é apresentado um verdadeiro desfile de absurdos, com direito ao blogueiro da Globo esculachado no mercado, cantor sertanejo querendo ser presidente, filme sobre guerrilheiros fofinhos indicado ao Oscar. É de cair o queixo. A cada parágrafo a gente se depara com uma nova dose de sarcasmo e ironia que nos faz questionar a sanidade da realidade brasileira. E o que dizer da revolta do Piches, com o governo querendo monitorar transações a partir de R$5.000 para combater a lavagem de dinheiro? A Paula Marisa aponta a hipocrisia de um governo que fecha os olhos para os grandes esquemas de corrupção e se preocupa com a venda de bolo de pote. Querem combater a corrupção. Comecem pelos tubarões, né? Não pelos peixinhos. Exatamente. E a análise da Paula Marisa sobre a atuação do ministro Sidônio é implacável. Ela sugere que ele é um bolsonarista infiltrado ou apenas mais um iluminado do PT que acredita que a comunicação é a solução para todos os problemas do governo. E a denúncia de que a USAID, Agência Americana de Ajuda Humanitária, financia tubarões que censuram conservadores. A Paula Marisa aponta a hipocrisia de um discurso que defende a liberdade de expressão enquanto financia a patrulha ideológica. Pois é. E a visita do representante da L'Oréal Brasil é descrita como um verdadeiro show de hipocrisia. Com um fiscal da democracia se sentindo vigiado, evitando conversar com certos indivíduos. A Paula Marisa termina sua análise com uma pergunta que nos deixa pensando. Até quando a esquerda vai continuar escrevendo roteiro sobre o passado enquanto finge que o presente não existe? É uma pergunta que ecoa na mente do leitor, né? Nos levando a refletir sobre a manipulação da narrativa histórica, a tentativa de controlar o discurso público. E essa pergunta serve também para a direita, né? Afinal, todos os lados tendem a usar o passado de forma seletiva para justificar suas ações no presente. Com certeza, a história é um campo de batalha e a disputa pela narrativa histórica é uma parte importante da luta pelo poder. E depois dessa dose de sarcasmo e crítica social de Paula Marisa, para onde a gente vai agora? Vamos para um panorama um pouco diferente, o futebol brasileiro. Futebol, que legal. O que a revista Esmeril tem a dizer sobre o esporte bretão. O Paulo Sanchotene, na seção da Marca da Cal, usa a performance da seleção brasileira como uma metáfora para os desafios que o país enfrenta. E pelo título do artigo, A Importância da Medida, já dá para ter uma ideia de que ele não está muito feliz com a situação, né? Pois é. Ele argumenta que o Brasil, tanto no futebol quanto em outras áreas, perdeu a noção do que realmente importa. A busca pela excelência, uma visão de longo prazo. A gente tem essa mania de querer resultado imediato, né? O gol no último minuto, a solução mágica para os problemas. Será que essa busca por soluções rápidas, fáceis, está nos impedindo de construir algo sólido, duradouro? É exatamente isso que o Sanchoten questiona. Ele usa dados, compara o desempenho da seleção em diferentes competições ao longo dos anos e mostra que, apesar de alguns momentos de brilho, o Brasil tem se acomodado com a mediocridade. Lembra que ele cita a Copa do Mundo, né? Apesar de sermos pentacampeões, as últimas edições não foram lá muito gloriosas. Exato. E o ponto dele é que essa acomodação com resultados medianos não se limita ao futebol. Ele traça um paralelo com a política, a economia, a cultura, sugerindo que a falta de planejamento estratégico, a busca por soluções fáceis, viraram um padrão no Brasil. É como se a gente estivesse sempre apagando incêndios, em vez de construir uma base sólida para o futuro. E o que ele propõe para mudar essa situação? Ele nos convida a retomar o caminho da excelência, com disciplina, visão de longo prazo, foco no que realmente importa. Basicamente, ele nos chama a sonhar grande de novo. Buscar algo maior do que vitórias superficiais, passageiras. Um chamado para repensar as nossas prioridades, né?
tanto individualmente quanto como nação. Buscar a excelência em tudo que a gente faz, seja no esporte, no trabalho, na vida pessoal. Uma lição e tanto que a gente tira desse artigo. Sem dúvida. E já que a gente está falando de aprendizado, crescimento, vamos para a seção literatura, que começa com uma entrevista para lá de interessante. Parece que essa edição está recheada de conteúdo instigante, né? Qual é a entrevista? O Leônidas Pellegrini conversa com Aurélie Ribas, autor do livro Drummond e a poesia do pensamento em claro enigma, que promete revolucionar a forma como a gente interpreta a obra do poeta Carlos Drummond de Andrade. Drummond, um dos maiores poetas brasileiros. O que tem de tão especial nesse livro? O Ribas, através de uma pesquisa minuciosa, desvenda diálogos ocultos entre Drummond e outros grandes nomes da literatura, da filosofia, Jorge de Lima, W.H. Auden, Camus, Mayakovsky. Uau! É como se ele estivesse revelando os bastidores da criação poética do Drummond, mostrando as influências, os debates intelectuais que moldaram a obra dele. Exatamente. Ele abre a caixa de ferramentas da oficina poética do Drummond, revelando um poeta que pensava profundamente seus poemas, sabe? Construía a partir do diálogo com suas leituras, seus contemporâneos. E a rivalidade entre Drummond e Jorge de Lima também é abordada na entrevista. Lembro que eles eram contemporâneos. Sim. O Ribas apresenta uma perspectiva interessante sobre essa relação. Ele sugere que o Drummond nutria uma rivalidade mimética íntima e unilateral com Jorge de Lima. Interessante. E essa rivalidade, segundo o Ribas, influenciou a formação da cultura intelectual brasileira, com a visão de mundo do Drummond se tornando dominante nas últimas décadas. E o Ribas não tem medo de desafiar interpretações consagradas da obra do Drummond, o que, certamente, vai gerar debate, polêmica no meio acadêmico. Pelo visto, esse livro vai dar o que falar. E depois dessa imersão no mundo da poesia, o que mais a seção literatura nos reserva? Temos o artigo do Pedro Henrique Alves sobre a importância da leitura, especialmente na adolescência. Leitura na adolescência. Me parece um tema super relevante, ainda mais nesse mundo dominado pelas telas, internet. O que ele argumenta? Ele defende que a literatura, especialmente os clássicos, fornece uma base sólida para a formação moral e intelectual dos jovens. E ele não está falando só de enriquecimento cultural, mas também dos benefícios práticos da leitura para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a capacidade de argumentação, o pensamento crítico, a empatia. Faz todo sentido. A leitura nos expõe a diferentes perspectivas, nos ajuda a entender o mundo, a nós mesmos, e o que ele diz sobre a influência da tecnologia nesse processo. Ele alerta para o risco da substituição da leitura por entretenimentos superficiais, passageiros, que empobrecem o repertório cultural e a capacidade de reflexão dos jovens. É um chamado para que pais e educadores incentivem a leitura desde cedo, como forma de garantir a formação de cidadãos críticos conscientes preparados para os desafios do mundo. Concordo plenamente. A leitura é um tesouro que a gente deve cultivar desde a infância. E que bom que a revista Esmeril está abordando esse tema tão importante. E tem mais alguma coisa na seção literatura? Temos uma entrevista com Tiago M. Silva, autor do livro Infanto-Juvenil Resgate na Serra da Aventura, que faz parte de uma coleção que busca reavivar o espírito da série Vagalume. Série Vagalume. Que nostalgia! Lembro de ter lido vários livros dessa série na minha infância. E qual é a proposta do livro do Tiago? Ele busca resgatar esse espírito de aventura, mistério que marcou a série Vagalume, proporcionando aos jovens leitores uma experiência imersiva e emocionante. Na entrevista, ele fala sobre a paixão dele pela leitura, o processo criativo e a importância da literatura infanto-juvenil para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade. E o legal, é muito bom ver autores se dedicando a criar histórias que despertem interesse dos jovens pela leitura. E para finalizar a sessão literatura, temos mais 2 textos, certo? Isso mesmo. O conto Arrumação, do Vitor Marcolin, e a crônica Vamos Fingir que Acabou a Luz, do Pedro Henrique Alves. Sobre o que falam esses textos? Em Arrumação, o Marcolin nos apresenta a Juliana, uma professora de história, que durante um banho se depara com as próprias contradições e frustrações. É um texto curto, mas que nos leva a refletir sobre a vida cotidiana, a busca por sentido. Já em Vamos Fingir que Acabou a Luz. O Alves nos convida a desconectar do mundo digital, redescobrir o prazer da conversa, da convivência familiar. Que bela maneira de encerrar a sessão literatura. Textos que nos convidam a olhar para dentro, valorizar as coisas simples da vida e conectar com o que realmente importa. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela edição 64 da revista Esmeril. Uma edição que nos provocou a pensar sobre temas complexos, como a geopolítica global, os desafios do Brasil, o papel da arte e da cultura, a importância da leitura e da reflexão. E com essa mistura de análise crítica, humor ácido e reflexões profundas, a revista Esmeril nos mostra que é possível se manter informado e engajado com o mundo, sem abrir mão do prazer da leitura. A gente espera que você tenha gostado dessa imersão no mundo das ideias e que se sinta inspirado a buscar mais conhecimento, questionar, refletir e, claro, continuar explorando o universo da revista Esmeril. E a gente se encontra na próxima. Até lá!